Vamos lá. Apocalipse 20. Vocês ainda não arrumaram a Bíblia online, né? Alguém tem aí a Bíblia online baixada? Eu não achei o que ela me disse, eu não quis baixar. Vou baixar agora. Achei uma, mas não sei se é boa. Tá bom, depois a gente vê então. Eu vou baixar aqui também agora. Apocalipse, capítulo 20. Tá? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, Satanás será amarrado, né? Será confinado em um lugar onde ele não vai ter como sair de lá, isso por 1000 anos, tá? Porque Deus vai fazer algo aqui na Terra nesse tempo e Ele não quer nenhum bicho atrapalhando, entende? 1000 anos. 1000 Depois anos. de um ano. Então a gente vai falar aqui, Salmamente. tá? Então isso aqui vai acontecer logo após a batalha do Armagedon, onde a volta de Jesus, o anticristo, os profetas são derrotados, tal, aí Jesus vem, estabelece o seu reino. Aí vem, né, esse anjo, amarra Satanás e encerra ele num lugar chamado abismo. Abismo é um lugar lá do inferno, muito profundo, né, aonde até os demônios têm medo de ir, né. Eu digo isso porque tem uma passagem na Bíblia que quando Jesus estava expulsando lá os demônios do Gadareno, os demônios pediram para que Jesus não os mandasse para o abismo. Que lá nem deve ser um lugar tão legal que nem os demônios gostam de ir para lá. Né? Não nesse lugar aí que o diabo vai ser jogado aí por 1000 anos e aí aqui na Terra vai acontecer o milênio, o reinado de Jesus, tá? Aí lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, mas para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Depois ele vai ser solto de novo. Apocalipse, ok? 20. Agora o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Esses somos nós, a igreja. Tá? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses são aqueles que morreram, né, na grande tribulação e não receberam o sinal da besta. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, da qual nós fazemos parte. Tá? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse aqui é o único texto da Bíblia que fala sobre esse assunto no Novo Testamento. Só que o milênio, ele é uma promessa do cumprimento, aliás, é o cumprimento de uma promessa feita a Israel. Entende? É uma promessa messiânica, o reinado do Messias. Então, no Velho Testamento tem muitas passagens que falam sobre o milênio. Tá? Que falam alguma coisa do que vai acontecer nesse período. Será um tempo onde a terra será reformulada, né, restaurada. Essa mesma terra aqui, ainda essa mesma aqui que a gente está vivendo. Ela vai ser restaurada, reformulada, né? Eu conheço algumas pessoas que tiveram uma visão, né, na internet. Tem alguns profetas, que eu creio que são de Deus, que tiveram visão do que vai acontecer nesse tempo.
né? Eles viram desertos serem transformados como é que eu vou dizer? Viram crescer grama, crescer árvores, crescer e serem totalmente restaurados, lugares assim que estavam destruídos, né? Cidades destruídas, de repente aquilo tudo ser varrido, e aí surge no lugar uma floresta, uma cachoeira, uma coisa assim. Diz que é uma restauração e vai acontecer muito rápido. Vai ser como se fosse a criação, uma recriação da Terra. Lá no Gênesis não diz que Deus falava e ia acontecendo, ia crescendo as plantas, as árvores, né, os animais, segundo a sua espécie, os animais iam aparecendo as plantas, as flores, todo tipo de... que vai ser mais ou menos assim que vai acontecer, né? Uma restauração. Não vai haver violência no mundo, né? Nem mesmo entre as pessoas e nem entre os animais, né? Eu vou ler alguns textos aqui que mostram mais ou menos isso que vai acontecer, né? Não vai haver mais, não vai haver atuação do diabo no mundo, não vai haver atuação de demônios no mundo. Então não vai ter maldade, assim, não vai ter coisas, violência e as coisas que o diabo, roubos e coisas assim desse tipo, vão ir para como é que eu vou dizer, para um grau muito mínimo, porque o ser humano ele é corrupto, né? Ele é corrupto. Então isso vai diminuir muito esse mal, mas ainda haverá. Tanto que o diabo será solto depois para testar essa população que viverá no milênio, né? Vamos ver aqui Apocalipse, no outro capítulo, no verso 7, né? E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então ele vai seduzir ainda as nações, as pessoas que viverão nesse período, já no fim. Não é salvo, são as populações que vão crescer durante o milênio. A terra vai ser repovoada de novo. Porque na grande tribulação vai morrer muita gente, muita demais. Então mas a terra vai ser repovoada. E como essas pessoas vão crescer? Elas vão ser testadas mais uma vez. E por isso o diabo vai ser solto. E o que a gente vai ficar fazendo nessa época? Nós estamos com Jesus reinando com ele. Não tem nada a ver com isso aqui. Essas pessoas então a gente não vai estar? quem? Não vai ser a gente? Nós vamos reinar com Cristo. A gente já está na Terra. Vamos estar reinando com ele. E o que a gente vai estar fazendo? Tipo, vivendo a nossa vida? Governando. Tipo, mandando nos outros, mandando. Mas eu não estou entendendo. Esses outros são quem? Essas pessoas, gente, são as pessoas que vão nascer depois dos 1000 anos. Mas não sei como, se não vai existir mais. Não, gente, os que ficarem na Terra vão ser como nós aqui, seres humanos. Vão se reproduzir, vão casar, vão... Eu não estou entendendo mais nada. peraí. Gente, espera. Calma. Quem vai ficar na Olha, Terra? explica por partes. Tá. Primeiro explica quem vai ficar A na gente é meio Terra. difícil. Nós somos a igreja. Sim, Nós somos a igreja. Nós já somos glorificados, somos como os anjos. Seremos como os A anjos. igreja vai subir. A igreja vai subir no arrebatamento, depois ela volta no Armagedon para reinar com Cristo. Mas daí a gente não está mais nessa de casamento, Nós de somos mais seres humanos. Não carne. somos mais seres humanos comuns, normais. Nós somos glorificados. Então a gente está fora disso. Mas com aquele povo que ainda ficou aqui, Aquele que tem a segunda chance. alguns que sobreviveram, Que aí você diz tal, o e convidado do noivo. por isso que teve aquele julgamento, vai separar as ovelhas dos bodes. Os convidados dos noivos. Mais ou menos isso. Aí essas pessoas são pessoas normais, são pessoas De carne. de carne e osso comum, e elas vão se reproduzir, elas vão se casar, elas vão e a terra vai ser repovoada.
Só que vai ser vai ser uma vida muito melhor do que nós vivemos aqui. Porque não vai haver a atuação do diabo, de Satanás. Sim. Vai ser coisas boas. Só que o ser humano ainda, como ele, essas nações do milênio, ainda não experimentaram uma restauração, uma glorificação. Eles são seres humanos, sem a influência de Seu Satanás. Espírito Santo também. Jesus vai governar, haverá uma influência do Espírito Santo. Ele vai ficar aqui na Terra, então. Jesus Com vai ser tipo certeza. presidente. Isso, vai Seu ser rei. o governador do É, o mundo. rei vai ser rei. Ai, a gente E aí, a gente vai reinar com ele, a gente vai trabalhar, a gente vai governar, a gente Os vai outros serão estar. seres humanos. Entende? E a gente vai governar essas pessoas aí do milênio. Entendi. Agora Só que no fim disso, Satanás será solto para provar essas nações. Então muitos vão ser enganados. Muitos vão ser enganados. Aí vai haver uma outra rebelião, muitos vão lá. vão Vai atrás do. começar tudo de novo. Não, mas aqui não vai. A coisa vai ser. Deus vai resolver bem mais rápido. É então Mas eu tá. fico pensando assim, e tipo assim, quando tudo ocorrer, que Deus levar os prometidos pra terra prometida, né, que diz ele, aí, não sei. Tá certo, tá certo. Aí o diabo vai reinar na terra, né? Não, o diabo vai, nesse tempo, ele reina agora, né, no Ele mundo. já tá reinando. Mas ele vai ser amarrado. Ele vai ter uma guerra. Vai lutar. Aí no fim desses 1000 anos ele vai ser solto. E aí ele vai seduzir, vai enganar aquelas pessoas e vai dizer que Jesus é um mau governante, é mau, é ruim, como ele fez lá com os anjos no céu, antes da criação. Que ele conseguiu fazer uma rebelião lá e colocou as pessoas contra Deus. Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Ele vai fazer a mesma coisa Pastor, aqui. e essas pessoas que se reproduziram durante esses 1000 anos, ela vai morrer? Vai ser Vão morrer, porque- vão viver. Só que a vida será muito mais. Mais fácil. Mas- As pessoas vão viver mais. Vai. Vão viver mais tempo, vão viver 200, Vai ter 300 Vai ter anos. fome. Então a terra vai se povoar. Vai ser mais ou menos como era as primeiras gerações depois de Adão, que eles viviam 500, 600. Vai voltar isso de novo. Vai voltar isso de novo. Então a terra vai ser povoada muito rapidamente, porque as pessoas vão viver muitos anos. Então a terra vai se povoar rapidamente nesses 1000 anos. Entende? Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, quer dizer, a cidade de Jerusalém. Aí a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi... Agora sim, agora foi o destino final dele. Foi lançado no lago de fogo. Não é mais o abismo. Ele vai para o lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. O falso profeta é os padres. Não, a besta e o falso profeta. Aquela dupla que vai reinar na grande tribulação. O falso profeta é o... O que ele vai ser? Ricardo. Não dá pra saber. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Acabou. Acho que ele é um Bolsonaro. Esse é o destino final dele. Tá? Aí vem o juízo final, aí já é outro assunto. Nossa, isso aqui que eu queria que você lesse. É uma dúvida isso aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, que Tá, estavam... mas é melhor a gente não entrar nesse assunto agora. É por causa dos livros. Tá Tá. falando aqui. Aí a gente vê. Queria ler Isaías 60, que fala sobre o milênio. Vamos lá, Isaías. Você viu, pastor? Eu vou escutar a palavra do Senhor. Amém. Pega essa Senta aqui. Porque aí me complica. Então, Fica Isaías, perto do meu filhote. Meu filhote fica envergonhado, pastor, mas é assim mesmo, viu? Não Mas tem problema não. a pessoa que eu Isaías o amo. quê? É o nenê do papai. Esse é. Deixa ele ali. Esse é meu bebê. A outra nenê do papai tá ali também. Que ela tá ali? Isso é minha vida. é qual, pastor? Isaías o quê? É Isaías 60. Achou aí? Você já baixou? Eu achei. Já. Qual versículo?
A partir do verso 1. Então, como eu disse, o milênio, na verdade, é o cumprimento de uma promessa feita a Israel. Nós vamos participar disso tudo, mas ela é uma promessa feita a Israel, quando o Messias de Israel vier a reinar, governar, tal. Se vocês lerem lá nos evangelhos, até muitos filmes aí que falam, filmes de Jesus, que mostram a vida de Jesus, se fala, porque nós estamos aguardando o Messias, tal. Aquela promessa messiânica, ela se cumpre aqui, no milênio. Aquela promessa do Messias que vem, que destrói todos os inimigos de Israel e reina em Israel, em Jerusalém, né? Era o que eles esperavam que Jesus fizesse naquela época, naquele tempo, mas não era. Jesus não veio naquele período para isso, ele veio para a cruz, ele veio para redimir o ser humano, né, através do seu sacrifício, tal. Isso é o que os judeus daquele tempo não entenderam, né? Então Jesus foi tido como falso profeta, porque eles esperavam um Messias que viesse como esse que veio no Armagedon, né? Um guerreiro que veio destruir os inimigos de Israel para reinar. Isso vai acontecer lá no Armagedon, e o reino messiânico acontece no milênio. Então se fala muito mais do milênio, na verdade, nos profetas, do que propriamente no Novo Testamento, propriamente no Apocalipse. No Apocalipse é só aquele texto ali. Aqui a gente vai ter alguns detalhes do que vai acontecer nesse tempo, né? Por exemplo, aqui, Isaías 60, todo mundo achou aí? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Jesus está se referindo a Israel, tá? Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Essa é a cidade de Jerusalém, tá? E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Jerusalém se tornará a capital do mundo no milênio. Então as nações virão a Jerusalém para prestar honras ao rei, né? Jesus, que estará reinando lá em Jerusalém, tá? Literalmente, não é só um reino espiritual, né? É literal, ele vai sentar-se num trono em Jerusalém e reinar. Então ele vem com carne. Ele vem glorificado, ressuscitado, como ele é hoje. E nós vamos reinar com ele, tá? Nós vamos ter posições de comando, né? O governo será entregue a nós. Vai ser o mundo todo, então nós vamos ser espalhados pelo mundo e vamos ter regiões ali onde nós vamos governar, cada um conforme o seu galardão, né? Aqueles que tiverem mais galardões vão governar mais cidades, os que tiverem menos galardões vão governar menos cidades, tá? É mais ou menos isso, tá? Isso aí tem algumas parábolas de Jesus onde ele fala a respeito disso, né? Sobre 10 cidades terás autoridade, sobre 5 cidades terás autoridade, algumas parábolas de Jesus que ele fala a respeito disso, tá? Esses são os galardões da igreja, da noiva de Cristo, tá? Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Aí fala do povo de Israel, que será juntado, todas as nações vão viver ali em Jerusalém. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações a ti virão. Quer dizer, os reis da terra, esses reis são nós mesmos, que nós é que estaremos governando as nações. Nós iremos levar ali a nossa adoração, o nosso tributo ao rei, né? Que está reinando em Jerusalém. Oi, tudo todo. Prazer, vamos? Prazer. Pode vir qualquer hora aí. Obrigada. Vai com Deus. Pastor? Paz, pastor. Vamos ver outro texto aqui, Isaías 11.
Fala sobre o governo do Messias. O reino do Messias é pacífico e próspero. Que reino do Messias é esse? É o reino dele no milênio. Entende? Isso não aconteceu ainda. Vai acontecer. Ainda vai acontecer. Isaías 11, porque ele... Isaías 11, a partir do verso 1 mesmo. Tá? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quer dizer, Jesus é chamado filho de Davi. Jessé foi o pai do rei Davi. E Jesus é da descendência de Davi. É isso que está. É uma coisa muito relacionada a Israel, entende? Porque, como eu disse antes, o milênio é uma promessa a Israel. E nós, como noiva de Cristo, participamos com ele. Mas é uma promessa especificamente a Israel como nação. Israel se tornará, nesse tempo, a superpotência do mundo. Tipo os Estados Unidos hoje. E será Israel. Nós não sabemos como estará a tecnologia nesse tempo, porque muita coisa vai ser destruída na grande tribulação, né? Talvez tudo volte a ser como era antes, né? Uma sociedade, né, do campo, né? Uma sociedade que subsiste pela agricultura, sei lá, criação de gado. Então as pessoas Eu não sei se vai sobreviver alguma coisa da tecnologia, né? Pode ser que no milênio, de repente, a tecnologia, porque o conhecimento está lá, o conhecimento vai ficar em muitos. Pode ser que se construa ainda cidades altamente tecnológicas, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que a Bíblia dá a entender é que vai ser uma sociedade do campo, vai ser uma sociedade da agricultura e da criação de animais, né? Pode ser que tenha tecnologia, pode ser que não, tá? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conhecimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E delitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará, ele está falando de Cristo, tá? Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O governo de Jesus no milênio será um governo duro, não será um governo democrático, não. Será ele é que vai mandar, entende? Então será um governo, quem se levantar, se houver, porque como eu falei antes, o ser humano é corrupto. Então se levantar alguém lá que queira aprontar alguma para cima, vai na hora. Acabou, não tem. É governo, a Bíblia diz que é um governo com vara de ferro, um governo duro. Sobre o injusto, sobre o ímpio, né? Sobre o errado. Se ele quiser fazer alguma coisa quiser implantar, fazer lá uma quadrilha e querer começar a querer roubar os outros, não vai ter como. No governo de Jesus, ajudar para tirar Jesus e ele reinar. não vai ter, tem para ninguém. O governo dele vai ser duro. Não vai ter bandidagem naquele tempo, não vai ter tráfico de droga, não vai ter essa palhaçada que tem hoje, né? O Rio de Janeiro é o governo paralelo, ninguém entra no morro. A quem manda são os traficantes, em muitos lugares por aqui quem manda é o traficante. Lá no milênio não vai ter nada dessa palhaçada aí, não vai ter nada disso. Nada disso. Tá? E não vai ter partido de esquerda, partido de direita, não vai ter feminismo, machismo, não vai ter ideologia de gênero, não vai ter essas bobagens, essas coisas, essas palhaçadas que tem hoje. Não vai ter gay. Acho que não. Não? Não. Porque como vai vir pessoas diferentes, Vai vir pessoas novas, não, vai aparecer isso. Não vai ter nenhum tipo de corrupção.
Não vai ter nenhum tipo de corrupção do Os demônios não vão estar mais lá. do ser humano, né? Como Deus o fez. O ser humano vai ser como Deus o fez. Homem, mulher, mulher. Homem, mulher, mulher. Ainda hoje é assim. Homem, mulher é mulher. Não adianta querer mudar a natureza, querer implantar uma ideologia de gênero. Não existe. Como eu falei antes, homem é XX, homem é YX, mulher é XX. Ou é o contrário, não sei. E não tem. O DNA de ambos é diferente, não tem. Você pode mudar exteriormente, se vestir de mulher, colocar um silicone aqui, colocar uma coisa lá atrás, colocar uma preponderância, qualquer coisa ali, mas você não tem, você é homem, não tem jeito. Você é XX. Você foi escolhido pra ser. Não, você é XY. Você é XY. Não tem como mudar a natureza que Deus criou. Pressão, mano. Não é promoção. Tá? Então lá no milênio não vai ter. Não vai ter isso. Tá? A justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Quer dizer, não haverá ferocidade. O leão não vai ser feroz, o leopardo não vai ser feroz, o urso. Então você escuta esse meu Jeová fala, né? Isso eles estão certos, é verdade, vai ser assim mesmo. Então, como o pastor lá, onde eu trabalho, fala que não vai ter animais. Os animais não atacarão o ser humano e o ser humano não vai atacar os animais. Não vai haver caça, ninguém vai sair caçando animais. Não vai existir mais. Pra comer? O que vai existir o quê? Animais, não vai existir mais. Claro que vai existir. Aqui diz que Mas a vai questão Já existir. tem gente pra mostrar pra ele. Acho que vai. Isso é no milênio, aqui na Terra. Sim. E lá, Tem animal aqui e tem animal no céu A também. gente tem animal em todos os lugares. Vai ter no céu também, né?